Ainda hoje no canal Política com Informação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Júnior Santos, dono do canal Política com Informação. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo a respeito de tudo aquilo que aconteceu essa semana no que diz respeito ao caso do deputado federal do Rio de Janeiro pelo PSL, Daniel Silveira. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês que o que aconteceu com o Daniel Silveira foi uma barbaridade, foi um ataque direto à democracia. Rasgaram praticamente a Constituição, rasgaram a lista, o livro dos direitos humanos, rasgaram a democracia e jogaram no lixo, certo? O que aconteceu? O Daniel Silveira, a gente já sabe que ele é um cara que é estourado, sabe? É um cara que defende de coração tudo aquilo que ele pensa, sabe? Ele não é muito diferente dos brasileiros da direita conservadora de hoje em dia, que lutam por uma sociedade melhor, que lutam pela democracia, que lutam por tudo aquilo que é correto perante Deus e perante a sociedade, certo? O que aconteceu com Daniel Silveira foi que ele fez um vídeo se expressando, usando a imunidade parlamentar, que a esquerda, que a mídia e que outras pessoas poderosas do Brasil acusaram ele de estar incitando o AI-5, que é o suposto golpe militar, certo? Para acabar com a democracia, quando na verdade, em 2020, 2021 em diante, o que a gente vive hoje é o ataque à democracia, é o ataque à liberdade de expressão, é o ataque à Constituição, onde 11 estão querendo representar o valor de uma maioria, quando na verdade nenhum dos 11 foi eleito pelo povo brasileiro. Nenhum dos 11 foi eleito porque o povo quis ou por meio de votação. Eles foram simplesmente pessoas indicadas. E eles estão se achando acima da lei, estão se achando deuses, estão se achando as pessoas que devem ser intocadas no Brasil, quando na verdade todo o poder emana do povo, já está dentro da nossa Constituição brasileira. Está dentro da nossa Constituição brasileira. O livre-arbítrio, o livre pensamento, o direito de escolha, porque senão a gente não está vivendo numa democracia. Hoje aconteceu com o Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar. Amanhã pode ser comigo, amanhã pode ser com você de direita, com você de esquerda principalmente. Não pense que a lei ela funciona para um só, porque ela não funciona para um só, ela funciona para os dois. E se tratando do nosso Superior Tribunal Federal, você sabe como funcionam as coisas lá, eu não preciso nem comentar. Tá certo, pessoal? Como uma pessoa que se expressa, ela vai ser presa, e uma pessoa que roubou milhões e estragou o Brasil durante 16 anos, que foi o PT do senhor presidente Lula, do ex-nosso presidente Lula, que desviou bilhões da Odebrecht, que desviou bilhões para ditaduras em Cuba, na Venezuela, em países da África, e ele não está preso, certo? Ele não está preso, ele está falando um monte. Como aquelas pessoas que chamam o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, de genocida. Como essas pessoas não estão presas? Eu pergunto ao STF. Qual é a diferença de se expressar e falar uma coisinha contra o STF, enquanto chamam o presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito democraticamente pelo poder do povo, foi eleito pela democracia brasileira, certo? Chamam ele de genocida toda hora e o STF não faz nada. Como acontece uma coisa dessa? Aí eu pergunto, isso daí não fere a liberdade de expressão? Por um acaso o STF tá acima das nossas leis, acima da nossa Constituição? Onde o brasileiro vai parar com essa censura que está acontecendo? Com a falácia da esquerda que fala que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele censura, ele é o censurador, quando na verdade o que a gente está vivendo hoje de censura, de coisa assim, é referente ao nosso querido Superior Tribunal Federal, onde tem aqueles 11 que só olham para o nariz deles, que só olham para os umbigos deles, que não olham para o povo brasileiro. Aí eu pergunto, o que vai acontecer
se daqui a pouco o Jair Messias Bolsonaro colocar outro auxílio emergencial depois daquele de março, se ele quisesse por um acaso colocar a R$1.000 para ajudar a população, vamos fazer essa aposta? Se ele quisesse colocar R$1.000 para a população, o que vai acontecer? O STF vai lá e vai barrar? Aí, digamos assim, um cara de família que tem 5, 6 filhos para criar, como é que ele vai sustentar? Quer dizer que se ele fizer um vídeo para a internet, ele fizer um vídeo criticando o STF, quer dizer que ele vai preso? Quer dizer que ele vai preso por defender a família dele? Se na nossa Constituição diz que a gente tem direito à liberdade de expressão, diz que a gente tem direito pelos direitos humanos, a família, a casa, a moradia, a um salário digno e a decência do ser humano, onde que isso vai parar? Eu pergunto para vocês, tá certo? É uma nota de repúdio às instituições que deveriam defender o direito do povo e estão atacando o povo de certa forma, está atacando o povo com a censura, certo? Aí me vem aquela Câmara de Deputados com o rabinho preso entre as pernas, porque deve, porque desvia dinheiro, porque faz um monte de porcaria. Aí vota para continuar uma prisão ilegal. Uma prisão ilegal do Daniel Silveira. Eu não tô aqui defendendo o Daniel Silveira, muito pelo contrário. Eu sei que ele é um cara grosso, eu sei que ele é um cara rude, mas ele é homem. Ele nunca deixou de fugir. Aquilo que ele tinha para fazer, ele sempre fez. Ele nunca fugiu, certo? Eu acho que está precisando mais homens nesse Brasil se levantar para querer fazer a diferença na sociedade, certo? Onde já se viu, gente? Onde que a gente vai parar com a nossa liberdade de expressão? A gente não pode mais se expressar, a gente não pode mais falar nada, a gente tem que engolir tudo goela abaixo. Onde já se viu um negócio desse? Sabe? E o que está acontecendo é que vai arrumar prerrogativas para prender a sociedade, prender as pessoas que pensam direito, prender as pessoas de bem. Hoje foi com Daniel Silveira, amanhã pode ser com o teu vizinho, amanhã pode ser com você. Temos que defender a liberdade de expressão, custe o que custar, sabe? Porque milhares de negros foram mortos lá no passado para defender os nossos direitos, valoriza a classe negra, certo? Foi também o que aconteceu, milhares de pessoas perderam seus empregos durante a pandemia, certo? Tem muita gente passando fome. O que o STF está fazendo a esse respeito? Certo? Aí você vai me falar, ah não, mas é só o presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, é só o Bolsonaro. E cadê o Senado? Cadê o Senado? Cadê o Senado comprometido com a população brasileira? Cadê a Câmara de Deputados Federais comprometidos com a população brasileira? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada disso, gente. Vocês conseguem me entender? Será que eu tô ficando louco? Será que eu não tô analisando a verdade? Certo? Oswaldo Eustáquio, nunca mais se ouviu falar desse homem. Certo? Tirando a mulher dele. Hoje foi com o Daniel Silveira, o deputado que tem a prerrogativa da liberdade de expressão, porque ele é um deputado que ele pode falar, ele tem esse direito garantido por lei. Cadê? Quer dizer que o nosso querido STF, ele é maior do que a nossa Constituição? Ele é maior do que a democracia brasileira? Ele é maior do que tudo no Brasil? Cadê aqueles conchavos políticos que se uniam para tentar derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro? Por que eles não se unem para ajudar a população? Por que eles não se unem para fazer o bem para a população durante a pandemia? Por que eles não fazem a redução de cargos? Certo? Por que eles não diminuem o salário deles para chegar e ajudar a população brasileira? Por que será que não acontece isso? Aí a gente tem que ter o nosso direito, a liberdade de expressão constitucional garantido por lei. A gente tem que ter o direito violado, a gente tem que ter a democracia violada por causa de interesse de alguns. Onde que vocês querem chegar com isso? Onde que vocês querem chegar? Vocês querem censurar todo mundo? Vocês não querem deixar ninguém falar? É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha tremenda. É um rasgo à Constituição brasileira. Certo? É uma vergonha esses deputados estarem ganhando milhões. Certo? Fazendo fortunas políticas. É uma vergonha os estados do Nordeste, do Norte, estarem nas oligarquias direto. Certo? E daí o povo é vendido, o povo se vende por causa de uma cesta básica, o povo se vende por causa de uma patente,
Eu saí da faculdade, eu podia ter sido doutrinado pela esquerda, mas eu rejeitei. Eu rejeitei como professor de história, eu rejeitei como cidadão brasileiro, porque eu sei como é que funciona esse sistema corrupto. Tá certo? Agora não me venha tirar o meu direito à liberdade de expressão, porque eu não estou atacando o STF, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Não se ache superior a ninguém, você obtendo um cargo político, porque você não está acima da lei, você não está acima da democracia. Senhor Alexandre de Moraes, eu peço para você, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos, porque você está aprisionando o povo de certa forma. Certo, Alexandre de Moraes? Eu te peço, cara. Eu te peço, senhor ministro. Como queira ser chamado, eu te peço. Por favor, eu sou só um professor humilde, que nem auxílio emergencial tem mais. Certo? Eu te peço para que o senhor veja como anda a população, o que a população pensa da ditadura que vocês estão fazendo, da censura que vocês estão pregando, certo? Que ninguém pode falar nada. Reveja como homem, reveja como cidadão brasileiro, reveja como uma pessoa que deveria estar dando exemplo e não está dando exemplo coisa nenhuma. Não leve isso para o lado pessoal, leve isso, a crítica construtiva de um professor que acordava antes dessa pandemia, das 7 a 1 hora da tarde, da 1 hora da tarde até as 5 e meia da tarde, para dar aula para as crianças e educar as crianças e não doutrinar as crianças. Leva isso na esportiva, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o porquê que a lei está sendo usurpada e os direitos humanos não estão sendo respeitados. Tá certo, senhor ministro? E todos aqueles que assistirem esse vídeo, curta, deixa o like, compartilha esse vídeo. É o que eu te peço. No nome de Jesus, vamos mudar e vamos fazer a diferença.